Estamos de volta com Quer Fazer Entrevista. Hoje estamos falando sobre a juventude, sobre a pastoral da juventude. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Diego Cabral, que é coordenador diocesano da PJ, Pastoral da Juventude. Falamos sobre a criação da Pastoral da Juventude, né, aqui no Brasil, desde a década de 70, em Governador Valadares, da Diocese, há cerca de 33, 35 anos. Esse trabalho interessante, que é buscar o jovem que está ali na igreja, muitas das vezes vai às missas, mas não participa muitas das atividades, mas de repente busca que quer participar da vida da igreja, quer participar da vida pastoral. E muitas das vezes encontra ali um grupo de jovens, encontra ali uma organização e acaba se perdendo, acaba desinteressando pelas coisas da igreja. Aí que vem o papel da pastoral da juventude, né, que é justamente oferecer essa organização, oferecer esse local, oferecer essa motivação para que o jovem possa atuar junto à igreja nas suas diversas realizações e ações, tanto na área espiritual, evangelizadora, mas também na questão social. Você disse, Diego, que o momento da Pastoral da Juventude em Valadares é um momento de efervescência, né? Um momento bom em que vocês querem sair, né, do comodismo e ir realmente para frente de batalha, né? Chamar os jovens, reunir os grupos de jovens, coordenar e tornar uma coalizão os grupos de jovens para poder agir em prol da igreja, né? E como é que vocês fazem esse trabalho? Vocês fazem os contatos com as coordenações de grupos de jovens? Vocês estão prontos e esperando esse contato também partirem deles? Isso é importante também, não é? Exatamente. A Pastoral da Juventude Diocesana, ela está, como você disse, nesse processo de rearticulação, agora com o novo bispo, agora com o novo padre assessor. E é difícil a gente ir pessoalmente em todas as paróquias e comunidades da diocese, né? Pela questão de estudo, trabalho, né? Semana passada, as paróquias receberam um e-mail, é até bom, né, usar o programa para Sim. divulgar isso, receber um e-mail para as secretarias informar para a gente contatos dos coordenadores de grupo de jovens. Às vezes uma paróquia, por exemplo, paróquia Sagrada Família, que tem muitos grupos de jovens, aí lá existe uma coordenação paroquial de juventude, né? A gente tem contato com eles lá e Sim. tal. Então é importante que as paróquias ajudem a gente nesse processo de articulação para a gente chegar até esses jovens. E aí a gente mandou um e-mail para eles para a gente pedir esse respaldo de contato com esses grupos de jovens para a gente estar continuando no nosso processo de reuniões diocesanas, que acontece todo mês, com esses coordenadores e coordenadoras de grupo de jovens da diocese. Diego, a gente pode exemplificar aqui algum tipo de atividade que a Pastoral da Juventude exerce? Por exemplo, né, em momentos especiais, como Semana Santa, temos aí o período do Natal, o período, os tempos da igreja diversos, né? E outras atividades sociais, por exemplo, em que a paróquia, aqui que a Pastoral da Juventude pode atuar, pode ajudar nesse trabalho pastoral. A Pastoral da Juventude ela vem desenvolvendo um trabalho junto com a Caritas Diocesana, né? Trabalho social, de ao encontro. Por exemplo, a Caritas ela desenvolve trabalho com os índios, desenvolve trabalhos de cultura. Então a gente está sempre junto com a Caritas Diocesana nisso. E a gente fomenta, sim, essa questão de Semana Santa, dos teatros, né? De grupos de jovens, com materiais didáticos, né? Porque muitos jovens, às vezes, falam pra gente assim, chega uma época que a gente fala no grupo de jovens, a gente fica sem assunto, né? Mas existem muitos materiais didáticos para se trabalhar em grupos de jovens de forma dinâmica, né? E também a questão de ir ao encontro dos jovens que não estão dentro da igreja, né? Porque eu sempre falo que é muito fácil trabalhar com quem quer, né? Mas o que fazer com aqueles que não querem? Por exemplo, há uma evasão enorme dos jovens que crismam, porque crisma, depois sai da igreja e para onde vão? Né? Lógico que muitos vão para o grupo de jovens, mas e aqueles que não vão? O que a gente fazer com aqueles que não se interessam em participar de algum grupo de jovens, né? Então a gente tem que ir em busca deles, começar no processo desde a crisma, de isenção desse jovem em grupos, em trabalhos, dar serviço mesmo para o jovem, né? Não serviço braçal, Da mas, ocupação, né? mas dar serviço, Opção. valorizar esse jovem, né? Dar opções. E você fala uma questão de dar essa opção da ocupação. A gente sabe que o jovem é importante dentro da igreja, por exemplo, na paróquia, para auxiliar as atividades da paróquia, né?
não só na realização das celebrações, das missas, mas em outros tipos de atuação da própria paróquia, de estar junto às campanhas sociais, mas a gente vê que hoje há uma necessidade muito grande da politização do jovem brasileiro. O jovem tem se mostrado um tanto quanto distante das questões que envolvem toda a sociedade brasileira, né? E a gente tem visto alguns posicionamentos, né, de classes jovens diversas, em que mostra que é muito pequena ainda a participação do jovem no meio social. Por exemplo, a gente vê agora a CNBB, que está por todo o Brasil lançando um plano e uma proposta de reforma política, né, em que pede que os jovens, né, inclusive todas as paróquias estão recebendo assinaturas dos abaixo-assinados, pede que os jovens se inteirem mais sobre a política, conheçam um pouco mais dessa proposta de reforma política. Eu acho que dentro do trabalho da pastoral, também, além da questão da evangelização, de ter como base a palavra, ter como base a Bíblia, eu acho que também essas questões que envolvem o dia a dia, questão política, questão econômica, questão social, deve estar na ordem do dia da discussão da pastoral e dos grupos de jovens também, não é isso, Diego? Sim. E é triste dizer que hoje existe assim, uma juventude um pouco tanto alienada, né? Principalmente pela mídia. A mídia é muito manipuladora, né? Então a gente precisa ter uma mente um pouco mais aberta para ir além do que aquilo que a mídia tenta nos empregar, né? Então é muito importante a gente se informar, a gente procurar, a gente questionar, a gente ser jovem mesmo, né? Porque diz que jovem dá muita dor de cabeça, jovem é muito revolucionário, mas temos que ser revolucionário. O próprio Verdade. Papa disse isso quando veio ao Brasil, né? Jovens sejam revolucionários. Então, a gente tem aí os meios de comunicação, tem as ferramentas de comunicação, né, redes sociais. Então, a gente tem que sim pesquisar as coisas, né, se posicionar a favor, contra isso, aquilo. E isso é Discutir na própria discutir. comunidade, nos grupos de jovens, né? E isso é coisa da igreja, igual o grupo de jovens. O grupo de jovens, né, a gente está ali dentro da igreja, mas também a gente não pode ficar só focado ali na questão, né, da doutrina, da liturgia. A gente também tem que tratar um pouco da nossa Sim. realidade que vive, né? A partilha, né? Nas partilhas, às vezes, tem um membro lá que está com problema dentro de casa, que precisa de um ombro amigo, de ser ouvido, precisa de falar, de expor aquilo que está sentindo naquele momento. Então, o grupo de jovem é como uma família, né? E Então, a até gente... aproveitando, né, Diego, a campanha da Fraternidade esse ano, que tem o tema Igreja e Sociedade, né, e o lema Eu vim para servir, nada melhor do que o jovem que está aí disposto, né, tem a força da juventude, tem a disposição do jovem para poder servir, e também tem a questão desse binômio Igreja e Sociedade, ou seja, a igreja que está dentro da sociedade e tem que ser partícipe, né, das ações sociais. Por exemplo, dentro hoje dos problemas maiores que enfrenta o Brasil é com relação ao tráfico e consumo de drogas. Que a gente vê um contingente gigante de jovens sendo perdidos pelo país aí afora. Não precisamos ir tão longe. Em nossa cidade, por exemplo, Governador Valadares, temos uma verdadeira epidemia do consumo de crack, em que a gente vê que tem de um outro lado, tem jovens que estão do lado do bem, do lado do amor, da paz, do lado da igreja, e esses jovens podem ser aqueles que vão buscar, incentivar e tirar os outros jovens desse caminho do mal. Eu acho que talvez dos trabalhos da pastoral também deve ser esse, né? De enfrentar, né? De buscar esse enfrentamento ao flagelo das drogas que estão acometendo justamente os próprios jovens, né? Jovens, nós temos que ser protagonistas, né? Nós temos que tomar a frente das coisas. E nós temos um papel fundamental de buscar esses jovens que não estão, digamos que no mesmo caminho que nós, dentro da igreja, participando, atuando. Então nós somos fundamental de ir ao encontro desses jovens lá na escola, no trabalho, na faculdade, porque não tem nada mais gratificante quando eu ouço um jovem falando assim: ah, mas lá na minha escola tem um jovem que não participa de nada e tudo, que não vai na igreja, mas eu convidei ele para o encontro, ele foi, gostou e está lá até hoje comigo. Então isso é o protagonismo que nós temos que ir ao encontro desse jovem, né? E é muito importante. Hoje nós estamos conversando com o Diego Cabral, que é coordenador diocesano da Pastoral de Juventude aqui na Diocese de Governador Valadares, falando desse papel importante da juventude na nossa sociedade, não só na igreja, mas na nossa sociedade como um todo, não é? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre a Pastoral da Juventude, principalmente sobre um artigo
recentemente publicado e um posicionamento muito firme publicado pela Pastoral da Juventude em relação à redução da maioridade penal, que está em discussão no Congresso Nacional, começou a caminhar no Congresso Nacional, e a Pastoral da Juventude teve um papel de posicionamento contrário à redução da maioridade penal. A gente vai debater isso com o Diego daqui a pouco, depois do intervalo comercial.